Glória a Deus, estamos de volta aqui no segundo bloco e a pastora Gleive está aqui conosco do Ministério Ouvir e Crer. Graças a Deus nós conseguimos trazer a pastora Gleive aqui, né, pastora? O impossível pode acontecer, sempre. Glória a Deus. E Deus tem feito tanta coisa no Ministério Ouvir e Crer e como é bom estarmos com pessoas que vivem o sobrenatural de Deus para testemunhar, como diz o pastor Heber, o testemunho ele sela a bênção, né? E edifica a fé das pessoas. Eu gostaria que a pastora Gleiva contasse o que Deus fez na sua vida, pastora. O sobrenatural que aconteceu. Eu tive o privilégio de ouvir esse testemunho e ser edificada. Eu gostaria que essas pessoas que estão nos assistindo agora pudessem também ser edificadas pelo seu testemunho. Você está falando em testemunho, eu estou aqui pensando, qual deles eu vou contar? Porque, na verdade, Deus tem feito grandes coisas mesmo na nossa vida. E eu acho tremendo é quando você conhece Jesus, pode dizer quem é Ele, pode falar quem é Ele e pode testemunhar do que Ele realmente pode fazer na sua vida. E nós, durante todos esses anos, Deus nos deu o nome, né? Ouvir e Crer. E esse nome demonstra, assim, o que nós realmente temos buscado em todos esses anos, que é uma vivência realmente com Jesus, uma vivência com o Espírito Santo e uma real experiência de crer, da pura fé na palavra, do simplesmente crer na palavra. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, uma coisa é você pregar a palavra, uma coisa é você dizer está escrito isso, outra coisa é você vivenciar. Verdade. Um testemunho que eu estou lembrando agora, foi um testemunho muito forte na minha vida, sobre vivenciar a palavra. Algum tempo atrás, eu estava fazendo uma viagem e é interessante como os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo. Eu estava fazendo uma viagem na rodovia Goiânia-São Luís de Montes Belos. Ou melhor, naquele trecho Goiânia-Trindade. E eu estava em alta velocidade. Estava errado, mas estava em alta velocidade. E o trânsito ali no final do dia é bem intenso. Tá? Estávamos eu, o pastor Deigman, né, do Ministério Ouvir e Crer, alguns aqui já conhecem, e mais a esposa de um pastor conosco. E o trânsito estava muito intenso, mas cheio mesmo, muitos carros atrás de mim, muitos carros na minha direita, e era pista dupla, tinha uma ilha no meio, uma ilha com guarirobas, do lado de lá, mais uma fileira de carro, naquele horário assim do final do dia, bem intenso mesmo. E eu me lembro que eu estava assim a uns 120 por hora. Meu Deus. Devia, né? Mas tá. Uns 120 por hora, na época eu tinha um Subaru Legacy, que era um carro sedã, bem grande. E eu me lembro que eu fiz uma descida, bem correndo mesmo, e quando eu comecei a subir, de repente, em questão assim de segundos, eu estava na traseira de um Gol vermelho. Meu Deus. Um Gol assim, da cor dessa blusa, nunca vou esquecer do Golzinho vermelho. E quando eu vi, eu estava em cima dele. Ele me parecia estar assim, uns 60 por hora. 60, 70 por hora. E eu rapidamente assim quis pisar no freio. E eu nem achei o freio. É uma questão tão rápida, é tudo tão rápido que não tem como você pensar, não tem como você fazer muita coisa. E eu procurei o freio para frear, eu me lembro disso. Não achei o freio. Rapidamente eu pensei assim, em questão de milésimos de segundo, pensei em jogar para a minha esquerda, mas a minha esquerda era a ilha. Não tinha acostamento do lado esquerdo. Do lado direito tinha uma fileira de carro. Meu Deus. Atrás de mim tinha uma fileira de carro. E do meu lado esquerdo a ilha com Guariroba. E depois da ilha com Guariroba mais uma fileira de carro, porque o trânsito estava intenso. Eu só fiz uma coisa. Eu segurei no volante, bem firme. Não consegui frear, não consegui fazer nada. E gritei, socorro! E fechei o olho. Fechei o olho, pensa. Imagina. Fechei o olho e gritei, socorro! Só gritei, mas gritei bem alto mesmo, não vi mais nada. Quando eu terminei de gritar socorro, que eu abri o olho,
acredite se quiser, se você tem fé e acredita num Deus realmente milagroso, e eu tenho testemunho de que isso realmente aconteceu, eu tinha 2 testemunhas comigo, porque é tão inacreditável que você pensa assim, não, isso é história, isso é conversa. Mas não foi, realmente eu tive testemunha mesmo a respeito disso. Quando eu abri o olho, olhei para o carro, não tinha nenhum carro na minha frente, assim, tinha, mas mais longe. Que eu olhei no retrovisor, o Gol vermelho estava atrás de mim. Que isso? O Degman estava assim, amarelo, estava dessa cor assim, mais ou menos. A Edna, que estava comigo também, ela já é caladinha, ela estava muda. E eu olhei no retrovisor do lado esquerdo, pensei, pelo menos o retrovisor, olhei no outro retrovisor, o Degman, ele nem falava, ele só fez assim, não. E eu, o que aconteceu? E ele assim, não sei. E eu, o que aconteceu? Minhas pernas estavam tão bambas que eu não conseguia mais dirigir. E aí eu fui diminuindo a velocidade, passei para o lado direito, estacionei no acostamento para poder refletir, pensar no que aconteceu. Quando eu parei no estacionamento e eu dei minha Edna, mas o que aconteceu? Mas como? Eu falei, foi só eu que vi? Você viu o Gol na minha frente? O Degman? Vi. Você viu que eu ia bater nele? Ele vi, mas você ia. Mas como que ele estava atrás de mim? Nós passamos como? Como que nós atravessamos aquele carro? E quando eu estava lá parada no estacionamento, assim, né, no acostamento, pensando assim, gente, o que aconteceu? Aí eu lembrei que eu gritei socorro. Quando eu lembrei, na hora que eu gritei socorro, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, aquele texto que está em Isaías, gritarás por socorro e ele te ouvirá. E na hora o Espírito Santo falou para mim, você não gritou socorro? Exatamente no momento em que você gritou socorro, ele te ouviu e te socorreu. Livramento. Então foi um livramento assim, fantástico. Então assim, nós temos tido, eu tenho muitos testemunhos assim de cura, de milagres, tantos que acho que não daria nem para contar. Uma vez eu estava assim, Senhor, eu quero ver o sobrenatural, né? Eu estou lendo aqui, sobrenatural, vida sobrenatural. E realmente nós precisamos viver uma vida sobrenatural, porque se você vive Jesus, se você vive uma vida cristã, onde você não vê o sobrenatural, onde você não vive no sobrenatural, você tem uma religião como outra qualquer, né? Como o budismo, como os muçulmanos. Religiões no mundo tem milhões, só na Índia são milhares de religiões. Religião é uma coisa, Jesus é outra coisa. E a diferença é exatamente essa, Jesus é sobrenatural, Jesus é vivo, real. E um dia eu estava assim, Senhor, eu queria tanto uma coisa assim sobrenatural na minha vida, eu quero ver o sobrenatural. Às vezes dá essa sede na gente. Dá essa sede, exatamente, dá uma crise. Uma crise, exatamente. Dá uma crise, acho que a palavra dá uma crise, eu quero o sobrenatural, eu quero ver o sobrenatural. E eu estava em casa, nesse dia eu fui fazer almoço, fui fritar uma batata. E é nas mínimas coisas que Deus faz. Às vezes você pensa que milagre é coisa assim, nossa, você pensa assim, coisas tão espaciais. E Deus quer fazer milagre no dia a dia da sua vida. Ali, detalhes, né? Coisas, detalhes da sua vida que você pensa assim, Deus nem se preocupa com isso. Isso é coisa humana, isso é coisa de homem. E Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida. E Deus pode agir nos mínimos detalhes da sua vida. E naquele dia eu fritei a batata ali. Quando eu terminei de fritar a batata, imediatamente eu tirei da panela a batata e coloquei aquele coletor de óleo usado que a gente sempre guarda ali, né? E fui guardar o óleo quente. Mas imediatamente que eu tirei a batata, eu peguei na panela, né? E fui colocar. Quando eu fui colocar no coletor de óleo, que eu fui despejar, não sei o que eu fiz, que esse óleo derramou inteirinho na minha mão. Na hora eu abri a torneira já gritei, né? Mulher, tudo ela grita, né? É interessante. E comecei a gritar, meu Deus, comecei a gritar, abri a torneira e comecei a lavar minha mão do óleo. E comecei a esperar a bolha. Comecei a esperar ficar vermelho, vai ficar pelo menos vermelho, né? E a água caindo ali na minha mão, eu esperando a mão ficar vermelha, esperando a bolha começar a aparecer ali.
E fiquei esperando, e fiquei esperando, e fiquei esperando, e fiquei lavando e nada. A minha mão nem vermelha ficou. Então, Deus quer operar o sobrenatural nas mínimas coisas da sua vida. É só você crer, é só você buscar.